um link, vai haver uma aula, deixa eu ver aqui, ó. A disciplina Psicoterapia Infanto-Juvenil convida você para a nossa incrível aula com a psicóloga Marina Nolasco, falando sobre autismo na infância, avaliação, intervenção e desenvolvimento em uma perspectiva analítico-comportamental. Tá? Então, tem a ver com nossa disciplina. Então, se vocês quiserem assistir essa aula, está postado o convite está postado no nosso grupo do WhatsApp, e quem quiser assistir a nossa aqui, aí fica à vontade, tá? Que depois eu tentei entrar nessa aula, não consegui, não. Parece que tem que solicitar um link. Foi o que eu entendi aqui, ó. Solicite o link. Escutei alguém falando que tem que fazer inscrição. O link ele foi enviado junto com a imagem. Eu mandei só a imagem, mas quem quiser o link eu posso enviar também no grupo. Só que eu acho que não deve ter começado ainda, porque é 7h20. É 7h20, são 7h15 ainda. Pois é. Tem o link mesmo aqui, http://bit.ly/palestra estudo. Tá? Aí a nossa aula, ela sempre é gravada, eu sempre disponibilizo o link para vocês depois, no AVA. Se vocês quiserem participar, vocês podem escolher aí o que vocês preferem, tá? E depois eu posto no grupo também o link da nossa aula gravada. Entendi. Professor, eu vou te agradecer. Eu vou lá assistir a palestra, porque a gente o meu grupo está com o trabalho sobre autismo para outra matéria. Ok. Então, vou juntar as necessidades aí. Tá joia. Obrigadão, boa noite. Por nada, boa noite. Eu enviei o link lá agora. Beleza. Mas com relação a... Quem que falou mesmo, gente, que na hora falou e eu não vi porque eu estava lá na outra página? Quem que comentou a respeito dos valores invertidos? Fui eu, professora. Aline, pois é. Olha, Aline, a gente, por isso que a importância da educação, e quem dá educação não é a escola. Isso também é outra coisa que os valores estão invertidos. Quem dá educação para a criança, educação no sentido de formação moral, é em casa. Eu não vou dizer nem que são os pais, porque hoje nós temos vários modelos de família. É quem tem a responsabilidade de criar essa criança. Então precisa, né, passar para a criança o que é certo, o que é errado, os valores, as normas, as regras. Agora, os valores, as normas e as regras, por exemplo, outro dia eu estava vendo, eu não vou nem falar o nome do candidato, mas eu estava vendo o candidato à prefeitura de Belo Horizonte falando que acontece a criminalidade porque não tem policial na rua, que as mulheres passam porque passam, entendeu? Então, que se ele ganhar, que ele vai aumentar como é que fala, gente? O efetivo da Guarda Municipal, e a cidade vai ser muito bem policiada com a Guarda Municipal, então as mulheres podem ficar seguras porque elas não vão mais ser estupradas. Eu falei, mas peraí. Então agora, né? Deixa eu ver se eu estou entendendo o que eu estou escutando aqui. Então significa que as pessoas não, os homens, né, ou as mulheres, ou seja lá quem pratica violência sexual, vão deixar de praticar porque tem policial na rua vigiando? As pessoas fazem porque não tem gente vigiando? Eu achei que a gente tinha que saber o que é certo e o que é errado e respeitar as pessoas. Tá certo, tem que ter policial, né? Mas não da forma como está sendo colocada. Mas também a pessoa se comportando desse jeito que ela está se comportando, se a pessoa está dentro da sua concepção, tendo um comportamento diferenciado, você não vai se relacionar tanto com essa pessoa. Você acha que essa pessoa não tem um comportamento legal para você se relacionar com ela. Mas isso não te dá o direito de fazer,
né, o que há de ruim, o que há de errado com essa pessoa por causa do comportamento dela. Não é assim que a gente faz com as pessoas que a gente tem no ciclo de amizade? Uma pessoa que não nos inspira confiança, não dá para você se tornar amigo dessa pessoa? Por quê? Porque ela não te inspira confiança. Agora, porque ela não te inspira confiança, ela tem que ser sujeita de tudo, né? Sujeita a tudo o que há de pior? Não entendi. Esquisito. Ah, a roupa que você veste. A minha mãe mesmo falava, né, que quando ela era pequena, ela morava na cidade do interior, aqui da região metropolitana. Ela falava que tinha começado a usar calça comprida. Era uma coisa que não era usual, que na Europa já estava usando e aqui no Brasil estavam começando a usar calça comprida. Mulheres, né? Homens já usavam. Então, a cidade é muito fria, e as mulheres compraram não, né? Na época era a costureira que fazia, mandaram fazer as calças para o inverno, para irem à missa. O padre, na missa do domingo, o padre foi colocando cada mulher que estava usando calça comprida para fora, porque ele achava uma falta de respeito uma peça de roupa que delineasse as formas da mulher. Mas isso foi nos idos da década de 50. Em que valores, costumes eram outros. Nós já passamos por 1/5 do século XXI. Já vivemos 1/5 do século XXI. A pessoa quer ter um comportamento, a pessoa quer levar a sua vida de determinada forma. Isso não dá a ninguém o direito de, por isso, acreditar que ela, né, parece que é ser castigada pelo jeito que se veste, pela forma como se comporta. Coisa feia. Inversão de valores. Era para a gente estar com uma cabeça mais aberta, né? Bom, nossa, gente, que silêncio. Eu acho, às vezes eu tenho a sensação que a gente ainda não achou esse linear, sabe? Antes, a gente tinha muito respeito mas esse respeito ele era dado muitas vezes pelo medo que a gente tinha, né? De infringir, de desrespeitar, de enfrentar. Mas hoje eu falo como mãe, eu vejo também que está totalmente desequilibrado a falta de limite, o limite do questionamento, entende? Assim, você tem seu filho, você fala, você tem que dar lugar para os mais velhos, você tem que ajudar a atravessar, enfim, coisas simples, sabe? Uhum. E que hoje, mesmo assim, eles te questionam, por que que eu tenho que fazer isso? Por que que é assim? Quem falou que tem que ser assim? Sabe? Não tem um mínimo de educação e, assim, a gente ensina, todo mundo ensina, e o responsável passa por isso, mas, assim, hoje você tem que ter muito mais poder de persuasão, de explicar o porquê, e mesmo assim, muito deles assim, não aceitam, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que está faltando assim, um equilíbrio, sabe? Nem muito, o que era muito ruim, como era feito também, que a gente se calava Porque por a medo. gente, a gente tinha pavor, né? Na verdade, não era bem medo, era um pavor. E Mas, hoje eles afrontam. Isso é exato, verdade. Hoje eles afrontam, afrontam. sabe? Então, Eles afrontam, desrespeitam muitas vezes. eu não É sei como se se fosse assim, eles estão o tempo todo testando o limite. limites. Eles estão o tempo todo testando o limite.
seja da educação, sabe, de tudo. Então, assim, eu acho que está faltando muito esse equilíbrio, sabe, assim. Eu não sei se vocês conhecem, ele é psicólogo, chama-se Rossandro, não sei se é Kingsley, como que pronuncia o nome dele de fato. Ele tem muito vídeo no YouTube, tá? Ele dá palestra para casais e ele tem livros, eu tenho um livro dele, eu não consegui terminar de ler, sobre infância, sobre criança. E ele fala que ele falou assim, olha que eu fui um jovem rebelde, que eu tenho vergonha, inclusive, de falar, mas eu falo porque a gente passa por isso. Hoje a gente é adulto, mas a gente já passou por isso. E eu fui rebelde com meus pais. E ele fala que o maior problema que ele vê no consultório dele é que os pais, no nosso tempo, a gente tinha um respeito tão grande, um medo tão grande, né? E a gente, parece que na cabeça da gente, a gente pensa assim, nossa, eu não quero ter esse comportamento com meu filho, eu não vou fazer isso com o meu filho. Da mesma forma também que a gente coloca, o que eu puder dar para o meu filho, eu vou dar. Né? Eu vou fazer tudo por ele, o que eu puder dar, eu vou dar. Então, ele fala o seguinte, os pais, eles precisam entender que eles não são amigos, eles são pais. Eles são pais. Ah, mas o pai também pode ser amigo. Não. O pai pode ter uma relação muito boa com o seu filho. Pode ter uma relação muito boa com o seu filho. Mas eles são pais. E os filhos, a eles devem respeito. Dar tudo para filho. Você não está ensinando o que você deve ensinar. Porque as coisas na vida a gente precisa conseguir. Quando você dá, primeiro, ele não dá valor. Segundo, ele não aprende a conseguir. Então, jovem desde que mundo é mundo, ele testa limites. Agora, cada geração foi de um jeito. Na nossa, a minha, nossa, quem era eu? Eu, às vezes, conversava, minha mãe questionava, mas com muito dedo. Meu pai não conversava nada com ele, não. Entendeu? Eu não pedia nada para o meu pai, não conversava. E a gente tinha um ótimo relacionamento, mas nessas questões de pedir alguma coisa, deixa eu sair, deixa eu fazer isso, era com a minha mãe. E tudo dentro do maior respeito. Se ela falou não, é não. Eu não insistia. Mas vários jovens, na minha época mesmo, testavam os limites. Só que no meu tempo, grande parte dos pais, o limite ele era curto e muita coisa não se resolvia no diálogo, era na pancada. Então, assim, foi uma mudança muito brusca da minha geração enquanto filho para a minha geração enquanto pais. E a gente vê muitos aí que, assim, mãe e pai falar. Agora, que jovem e que adolescente, que é uma fase da formação que gera certa rebeldia, é a revivência do Édipo, né, na psicanálise. Então, dá essa mexida mesmo, nessa reafirmação aí da personalidade. Mas, como o Rossandro fala, pais são pais. Você tem que aguentar o rojão ali. Nessa hora, então, é que você aguenta firme e forte. E é o que muitos não, né? Você fala alto, o filho fala mais alto, você afina. É nessa hora aí que, né, no nosso caso aqui da disciplina análise experimental do comportamento, né? Aí você retira o estímulo aversivo da sua vida, né? E faz outra coisa para ficar livre do estímulo aversivo. Até que ponto?
Ele mesmo fala que teve uma vez que ele virou e falou com a mãe dele, né? A mãe dele falou não, uma determinada situação. Aí a mãe dele falou: não, vai não. Ah, o negócio de um carnaval, que o avô dele deu o abadá para ele. Que ele tá assim: ah, mãe, eu já tô com, não sei se é 17 anos, eu já tô com 17 anos e tal, eu tô querendo ir pro carnaval. Ela falou: não, você não vai. Ah, mas por que que eu não vou? Porque meu avô já me deu o abadá. Aí ela falou assim: você não vai porque você é menor de idade. Enquanto você for menor de idade sob minha responsabilidade, você não vai. Aí ele virou e falou com ela: ah, é? Mas isso é um absurdo, que não sei o que que tem, eu não vou te amar mais. Ela falou assim: meu filho, quanto a isso eu não posso fazer nada. Se você não vai me amar, eu te amo, eu estou fazendo isso porque eu amo você. Não vai. Aí ele falou que ficou uma semana sem conversar com ela, com raiva. Ela ficou 3 semanas sem conversar com ele. Mostrando limite, eu sou sua mãe. É uma questão de respeito. Se eu estou fazendo isso, não é por fazer sacanagem, não é nada. Eu estou fazendo isso porque é para o seu bem. E é um negócio assim, a gente fala, Aline. A gente conversa com muito mais maleabilidade, a gente conversa, tem coisas que a gente sugere, a gente dá muito mais liberdade para os nossos filhos, que a gente não tinha com os nossos pais, é ou não é? Muito mais. Pois é. Mas eu acho que a Aí diferença eles comparam isso como se fôssemos de igual para igual, e é isso que ele fala, nós não somos. Você tem a responsabilidade de formar esse ser para a fase adulta, é isso que você está deixando para o mundo, e você tem responsabilidade perante isso, entende? mas está assim extremamente muito mais cansativo, porque antes, como você falou, eu também fui criada desse jeito, onde era uma palavra e chorar de frustração e não ir, ponto. É, Só que hoje eu falo não, aí vai para a internet, vai para o amigo, vai para o grupo da escola, e isso vai, e tá assim, o não, a frustração para eles é quase a morte. é, Eu falo assim, por experiência própria, a frase que eu mais falo, e olha que a minha guarda é compartilhada, a frase que eu mais falo é: eu sou sua mãe, é que você é filha. Então não confunda, eu sou amiga, mas eu sou sua mãe. Então tem que ter respeito. E a outra é, quando eu escuto muito, mãe, você é muito chata. Eu falo, gente, esse é o melhor termômetro, filho. Quanto mais chata, eu sei que eu estou no caminho certo. mas Porque eles não estão acostumados, eles não querem se frustrar com nada, 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 nada. e Eles querem assim, apenas dizer eu vou, eu faço, compra e ponto. é. Olha, gente, antes da gente ter filho, né, a gente leva muito em consideração aquilo que a gente passou na vida da gente. Enquanto a gente era criança, enquanto a gente era adolescente, quando a gente tem filho e que você pensa, a primeira coisa que eu penso, primeira coisa que me passa pela cabeça, se eu subir para cantar, o que que vai ser dos meus filhos? Como que eles vão aguentar esse rojão da vida? Que dia que a gente vai subir para cantar? Ninguém sabe. Subir para cantar, vocês estão entendendo, né, gente? Ninguém sabe. Então, a minha preocupação é, eu preciso preparar. E a vida dá moleza para ninguém, não. A vida não dá moleza para ninguém. E o que a gente tem de imagem do que é, a gente tem do que é ser filho, né? Do que foi ser filho. Aí você vê, quando você está com a responsabilidade na mão, o quanto você vê que é a música da Elis Regina, como nossos pais. Com pequenas diferenças, mas a gente passa a enxergar as coisas muito diferente. Você vê que para muita coisa realmente você não tinha razão de, né? Eu não questionei, mas eu ficava com aquilo dentro de mim. Ah, não estou acreditando, que injustiça. Por aí. Vamos começar nosso conteúdo, gente? Vamos começar, né? Porque apesar de estarmos falando coisas de filhos, né, Aline?
Mas faz parte da vida. Nossa, Vamos. isso que fazer vai virar um depoimento, professor. Ai, com filho adolescente vai virar um depoimento aqui. É, gente. Ai, cadê o negócio, meu Jesus? Mas aqui eu deixo passar uns apertos também, só para finalizar. Ontem tinha um trabalho para fazer, avisei o dia todo. Aí quando foi 11 horas da noite, mãe, eu tenho um trabalho. Eu falei, eu tenho que dormir. Fechei a porta do quarto. Ah, que ótimo. Fechei a porta do quarto e pronto. Hoje, mãe, eu não vou aparecer na aula, não. Eu não vou aparecer na aula. Fala com a professora que eu estou passando mal, por favor, não fiz o trabalho. Aí eu fui, tirei uma foto e falei, olha, se você não aparecer na aula, eu vou mandar a foto no e-mail da professora. Você agora assuma a sua responsabilidade pelo que você fez. Toda ação tem uma consequência. Então, fez o trabalho, a consequência é você encarar a professora agora e perder seus pontos. Aí quase morreu, mas apareceu e eu. Mas tem que ser, hoje em dia, tem que ser mais ou menos assim, ainda mais com essa aula online. É, não tá brinquedo, não, porque exatamente quando a gente está cara a cara, é diferente, né? A pessoa fica, de certa forma, meio assim em mentir, apesar de que ainda há quem minta. Mas quando tá à distância, é menos difícil, né? E é bem por aí Não, mesmo, tem que. eles ficam tão desesperados que querem colocar a gente. Eu falei, não, Júlia, tu tem uma Me consequência. ajuda a mentir, seja minha cúmplice. Isso, conivente. Eu falei, não, É. você agora vai assumir o que você fez e colher. Foi uma escolha. Quando ontem eu falei o dia todo que tinha que ser feito, você optou por não fazer. Hoje você vai ter que assumir a sua opção de ontem. É isso aí. Não dá mole, não, minha filha. Porque a hora que enfrenta e vê que a situação não é nada boa, que é uma situação muito aversiva, né? Depois vai ter que fazer o que é correto para não passar por aquela situação de novo. Tem a fuga, né? E depois ela vai querer se esquivar. Lembra disso? Exatamente. Mas a forma aí de se esquivar vai ser fazer, porque não é nada brincadeira, né? A mais drástica seria, vou parar de estudar. Isso é impossível, né? Sendo menor de idade, tendo responsáveis, isso não acontece. Então, a esquiva vai ter que ser de outra forma, vai ter que evitar essa situação constrangedora de acontecer, fazendo o que lhe cabe, né? Evitando que chegue aos finalmente novamente. Muito bom. Mas gente, não é brinquedo não. E esses bichinhos não vêm com manual de instrução, então não é fácil não. Criação, educação, é brincadeira não. É com muito amor. Insistir, persistir e nunca desistir. Exatamente. E com muito amor. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de análise funcional. E o texto ele está um pouquinho complicado, tá? Mas a gente vai bater papo com relação a isso. E eu gostaria muito que vocês participassem. Skinner relata, a gente vai falar sobre aqui agora as causas do comportamento. A gente viu nessa disciplina que quando a gente se comporta, o comportamento é uma resposta, não é isso? A gente foi de alguma forma estimulado, nós tivemos um estímulo e depois a gente respondeu a esse estímulo, nós emitimos uma resposta, então nós nos comportamos. Então aqui a gente vai falar das causas do comportamento. Skinner ele relata que os gregos da época de Homero consideravam o coração, thymus, um órgão vital
e de sede, de ira, raiva, alegria, vontade, pensamento, etc. E que passados tantos anos, né, põe anos aí, séculos, né, nós ainda recorremos ao interno para explicar nossas ações. Vocês já observaram que nós, quando a gente gosta de alguma coisa, até reportando ao coração, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente coloca coraçãozinho, né? Principalmente mulheres, né? Coloca coraçãozinho. Isso vem desse tempo aí, no sentido de que o coração é que sente, tá? Isso é lá da antiguidade, apesar de que hoje nós já sabemos que não é o coração que sente, é o cérebro. E ele sente principalmente quando o sentimento é muito intenso, dependendo do grau de intensidade, a gente é capaz de fazer coisas sem razão, a gente perde a razão e age por sentimento. Olhem os crimes passionais. Mas isso é no cérebro. Isso acontece no cérebro, tá? Então, a gente ainda recorre, né, ao passado com coraçãozinho. Depois, com o detalhamento da anatomia humana por Galeno, fica claro que os gregos apontaram para o órgão errado. Em vez do coração, eles deveriam ter dito cérebro. Porque é no cérebro que a gente pensa, é no cérebro que a gente tem os sentimentos, as percepções, né? Tudo é no cérebro que passam aí os processamentos. A partir daí, foi Descartes quem demonstrou que a relação entre cérebro e nervos poderia explicar o que mais tarde foi denominado comportamento reflexo. Posteriormente, foi difícil encontrar órgãos plausíveis para os vários tipos de comportamento e a especulação sobre a questão das causas passou a ser mais livre, porque quando a gente fala que o Descartes demonstrou a relação entre cérebro e nervos, né, que o cérebro, ele, através da inervação, ele inerva toda a nossa musculatura e o nosso corpo reage instintivamente. Não foi isso que a gente viu no comportamento respondente ou comportamento reflexo? Que nós temos reflexos instintivos para nos proteger? Não foi isso? Gente? Oi, professora. Participa aí. Vocês estão acompanhando a linha de raciocínio aqui? Sim. Ok. Então, depois, isso para o comportamento reflexo, também está explicado, professor. Então, quer dizer que no comportamento reflexo, né? Olha quando a gente vai no consultório do médico, que ele vem com aquele martelinho e bate assim um pouco abaixo do joelho da gente, a perna pula sozinha, tá? Então, nós temos, qual foi a causa da perna pular? Tomou uma pancada em um determinado lugar, que estimulou a musculatura a saltar. Então, existe uma causa, o porquê daquele comportamento ter acontecido. E quando o comportamento não é reflexo? Quais são as causas? Porque nós temos comportamentos reflexos, mas nós também temos os comportamentos aprendidos. Os reflexos são os respondentes, os aprendidos
são os operantes. E o comportamento operante nada mais é do que aquele comportamento que a gente aprende no nosso dia a dia, na nossa vida. E qual que é a causa desse comportamento operante? Surgiu a teoria da cópia. E a partir de então, foram sendo criadas explicações para causas internas. Então, em algum lugar dentro do corpo, em suma, parece residir outra pessoa, feito de uma diferente espécie de matéria-prima. Por 2.500 anos, os filósofos e depois os psicólogos discutiram a natureza dessa matéria-prima. Mas para os nossos objetivos atuais, podemos aceitar a famosa negação de Puck, mente ou matéria. Há algo dentro da pessoa que determina o que ela faz. Como se houvesse alguma coisa dentro da pessoa que do nada resolvesse o que ela vai fazer enquanto comportamento operante. Comportamento aprendido. Além de explicações de causas internas, outras estratégias foram sendo desenvolvidas. Segundo Skinner, uma estratégia mais explícita consiste em abandonar a procura de causas e simplesmente descrever o que as pessoas fazem. Espera aí, pessoal, tem alguém solicitando para entrar. Uma estratégia mais explícita consiste em abandonar a procura de causas. Então, não, vamos deixar esse negócio de procurar saber qual que é a causa para lá e vamos simplesmente descrever o que as pessoas fazem. Os psicólogos podem fazer amostragem de atitudes e opiniões. Então, fazem grupos de amostragem, só registrando aí o que as pessoas fazem. Tudo isso pode ser feito por meio da observação direta, possivelmente com o auxílio de sistemas de registro e com entrevistas, questionários, testes e levantamento de opinião pública. A descoberta de princípios organizadores na estrutura do comportamento pode possibilitar a previsão de casos de comportamento que não tinham ainda ocorrido anteriormente. Então, o que está dizendo aqui é que quando a gente para e simplesmente observa o que as pessoas estão fazendo, a gente vai registrando o que as pessoas estão fazendo nas situações que vão ocorrendo, e a gente consegue com isso, né? A gente vai registrando e a gente acaba por concluir que, registrando tudo, a gente consegue estudar esse comportamento e ver, inclusive, que a gente consegue fazer previsões do que as pessoas podem fazer, sem precisar considerar o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa, só no comportamento que ela emite. A tentativa de evitar o mentalismo, recusando-se a buscar as causas, teve seu preço. O uso de tais informações por outras pessoas e a sobrevivência do mentalismo. Quando fala mentalismo, é buscar uma justificativa na mente. Onde na mente? Colocando a mente como algo sobrenatural, tá? E não a mente hoje como nós a conhecemos, porque hoje nós temos, né, ferramentas para ver a mente funcionando com a gente acordado. Não precisa abrir a cabeça
para a gente ver o que tem dentro. A gente faz isso, mas não é necessário mais fazer isso. A gente já tem instrumentos, né, que mostram a nossa mente, o nosso cérebro funcionando. Mas lá naquele tempo, era como se você estivesse dando uma explicação assim, extra normal, quando você buscava justificar com o mentalismo. Tá? Para evitar o problema do mentalismo, procurou-se analisar as causas físicas anteriores, desconsiderando os sentimentos e estados internos. Por quê? Porque o sentimento e os estados internos a gente não consegue observar. A gente consegue observar o que uma pessoa está sentindo, o que uma pessoa está pensando? Não, a gente consegue observar o comportamento que ela está emitindo, o que ela está fazendo, aí sim a gente consegue ver. Então, passou-se a considerar apenas fatos que podem ser objetivamente observados. Este foi o início do behaviorismo metodológico. O behaviorismo ele tem dois modelos. O primeiro, que é o metodológico, e depois que o Skinner, né, ele trabalhou e lançou o behaviorismo radical. Então, o behaviorismo metodológico, ele não considera nada que venha internamente de uma pessoa. O que ele considera para a base de seus estudos? Tudo aquilo que é observável. Principalmente, pessoal, a metodologia científica, naquele tempo do behaviorismo metodológico, a metodologia científica ela veio com força total no Renascimento e ela foi se fortificando, tá? E ela se fortificou e era dessa forma rígida, por quê? Porque antes da fase do Renascimento, o que prevalecia era a religião. A religiosidade, ela dominava, tomava conta de tudo, era dona da verdade, e para aquilo que ela não tinha explicação, ela recorria ao que era divino, para justificar, para explicar e também para ameaçar, enquanto punição. Se não seguisse, se não fizesse, ia pagar, né, ia sofrer a ira do divino. Tá? Então, quando veio com a queda aí, foi no final da Idade Medieval, com a queda do poderio da igreja, né, o renascimento da cultura, o renascimento dos artistas, o renascimento dos filósofos. Então, eles tomaram conta disso aí e falaram, não, verdade agora não tem nada de divino, não tem nada de oculto. Verdade, para ser verdade, a gente tem que comprovar que é verdade. Então, a metodologia científica, ela se fundou nisso, tá? E para nunca correr o risco de voltar atrás ao que já foi antes, aceitar uma verdade, algo que não se tem nenhum fundamento de verdade, não desmerecendo crença e fé de ninguém, mas enquanto já foi utilizado no passado, tá? Se você não tem a verdade, se você não tem explicação do fenômeno, você busca uma explicação divina para que as pessoas temam e obedeçam. Então, para que isso não volte a acontecer, nós agora, para considerarmos que algo é verdadeiro, nós vamos utilizar metodologia científica. E o behaviorismo metodológico, ele utiliza também da observação, que é uma das formas
de se aplicar a metodologia científica. Observação, porque o que eu observo e vejo Só pra mim que travou? Não, travou aqui também. Tava pensando que era só. Tá. Eu também dá baixar agora. Deve ter acontecido alguma coisa. Aqui, por exemplo, tá trovejando muito. Tô aqui apertando todos os botões do telefone do celular, achando que era só o meu. A internet dela deve ter caído. Pois é, acho que a professora mora no interior, então às vezes cai mesmo. Vou falar com ela. Mandei a mensagem, mas nem receber, ela tá recebendo. Então, realmente deve ter caído. Esperar se ela volta, né? Pode ter sido luz também, né? Porque aqui é assim, choveu um pouquinho mais forte, acabou a luz. Então, Olha, eu tô com teoria que está relacionada ao tema. Acho que é um presságio que hoje realmente não teria que ter aula. Foi uma palestra, depois outra palestra, agora a professora some. é, Ela respondeu lá no grupo agora. sim, fala pra gente esperar.
Agregar nela, mas vai entrar mosquito esse horário? Não sei. Não sei O que mesmo. que essa intuição de mãe diz? Mas abra. Não faço a menor ideia. Pessoal? Oi, professor. Nossa, mãe, entre mortos e feridos, o negócio é bonito, Coloca a não. palestra lá, Pronto, nós estamos juntos já. Como é que é? Coloca 2 palestras no horário da sua aula. Depois cai aí o sinal. Eu acho que isso aí, dentro do É tema um nosso, sinal, né? é um presságio, hein? Nossa, mãe, aqui em casa, eu vou falar com vocês uma coisa. Aconteceu isso comigo semestre passado, em maio, do semestre passado. Isso não é uma coisa que acontece aqui assim, não. E aqui em casa estávamos 3 na internet. Não é por isso que a gente sempre tá. Aí eu recorri a outra coisa. Meu filho resetou lá o modem 2 vezes, não adiantou. Aí meu marido usa uma outra internet. Aí eu fui lá e recrutei a internet dele aqui. Ele usa um outro modem, né? Fui lá e recrutei um modem dele. Agora, que ele voltar para trabalhar, lascou tudo. Lascou para ele, né? Claro. Mas, hein? Aqui. Então, vamos voltar. E o que eu tô olhando aqui é que o negócio tá marcando ali que continua gravando. Olha que graça. Eu acho que eu vou parar essa gravação e depois vou começar de novo. Para não ter perigo de... Depois eu posto 2 links.